Fala, povo de Deus, tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um devocional do Pilha Certa. Tenho 2 recados para dar para vocês. Primeiro, já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu, está me vendo pelo WhatsApp? Linkzinho aqui embaixo. Se está me vendo pelo Facebook, link nas descrições. Se está me vendo pelo Instagram, vai lá nas informações do meu perfil, embaixo do meu nome, vai estar o link lá. Jorge, já sou inscrito no canal, então vire o multiplicador do reino. Pegue as mensagens e espalhe para quantas pessoas você quiser, em quantas plataformas você puder, e me ajude a fazer com que essas mensagens alcancem os confins da terra. Segunda coisa, eu não sei se você observou, mas eu não falei hoje, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Pilha Certa. Eu falei mais um devocional. Sabe por quê? O Pilha Certa agora, além de vídeos, ele também vai estar liberando áudios. São chamados podcasts. Para que isso, Jorge? Porque existem pessoas que não podem parar para estar olhando um vídeo. Uma amiga minha essa semana me pediu para que eu gravasse um áudio para o pai dela que estava internado no hospital. Eu falei, mas eu não posso mandar um vídeo? Ela, não, ele não pode ver vídeo lá. Ele só pode ouvir áudio. Então, Deus ele colocou esse desejo no meu coração de eu espalhar também áudio para que pessoas em lugares assim inusitados, como o hospital, dirigindo, ou está tomando banho, ou está fazendo alguma coisa que não pode olhar para um vídeo, ela também tem acesso às mensagens. Então, a partir de hoje, nós teremos vídeos e teremos também os podcasts. Amém? Vamos para a nossa mensagem de hoje? Vem comigo! O tema da nossa mensagem de hoje é: experiência não substitui dependência. Nosso texto de referência se encontra em 1 Samuel, capítulo 27, versículo 1, que diz o seguinte: Disse, porém, Davi no seu coração: Ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Davi era um homem de muitas experiências. Desde cedo ele enfrentou muitas batalhas. Quando ele surge no cenário de Israel, foi no episódio do gigante Golias, onde todos os guerreiros daquela época estavam fugindo e estavam amedrontados com o tamanho daquele homem e da sua armadura. Só que Davi, quando ouve falar que o gigante estava afrontando os exércitos do Deus vivo, ele não consegue ficar parado. E ele se prontifica a lutar com o gigante. Saul pega ele e fala: filho, você é muito moço, você ainda não tem experiência. E Davi começa a contar suas experiências para ele. Davi conta como ele enfrentava ursos e leões que iam atacar o rebanho do seu pai, como ele fazia. E ele no final falou o seguinte: o Senhor me livrou da mão do urso e do leão, ele também me livrará desse filisteu. E Saul vira para ele e fala: vai-te em paz, que o Senhor é contigo. Davi tenta colocar uma armadura, mas ele não tinha experiência com a armadura. As armas dele eram pedras, eram cajado, era a funda e o seu alforje. E ele pegou aquilo que ele tinha e ele foi lutar. Quando ele chegou no campo de batalha, aquele gigante começou a zombar dele, falando: sou eu algum cão para você vir a mim com um pedaço de pau? Davi vira para ele e fala o seguinte: você vem a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi enfrentou aquele gigante, e com apenas uma pedra, ele conseguiu matar aquele gigante, derrubou o gigante, depois ele pegou a própria espada do gigante e o matou. Ali começa a história de Davi, um homem que desde cedo demonstrou a sua dependência de Deus. Ele sabia que tudo que ele passava na vida dele, o Senhor estava presente. Mas quando ele começa a vencer guerras, quando ele começa a ser notado, ele começa também a ser perseguido. E assim acontece na minha vida e na sua vida. Quando nós nos destacamos, o inimigo ele se levanta. E ele se levantou através de Saul. Saul não era o inimigo, mas o inimigo estava atuando através de Saul para o perseguir. E Davi teve que se afugentar. Davi, anos a fio, teve que ficar correndo de um lugar para o outro, correndo de Saul. Teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não quis matar Saul porque ele entendia que Saul era ungido do Senhor. Davi, cansado de fugir de Saul, ele deixa que a voz da sua experiência de guerreiro fale mais alto do que a sua dependência em Deus. Quando isso acontece nas nossas vidas, uma série de coisas começam a desandar. E a primeira delas na vida de Davi foi a seguinte:
ele saiu do lugar da bênção, ele saiu do lugar da promessa e foi buscar abrigo no território do inimigo. Aprenda uma coisa, existem lugares que não foram feitos para nós. Tem lugares que limitam a nossa visão de Deus. Certa feita, Jesus entrou numa aldeia e levaram um cego para ele curar. Jesus, em vez de curar aquele cego naquele lugar, ele tira o cego de dentro da aldeia, cura ele e depois dá a seguinte ordem para ele: não volte para a aldeia. Sabe por quê? Tem lugares que nos cegam, tiram a visão de Deus de nós. Davi foi para aquele lugar e ele perdeu a visão de Deus. Ele saiu do esconderijo do Altíssimo para o território do inimigo. E eu quero dizer para você, não saia do lugar que Deus te colocou. Permaneça, ainda que as lutas estejam se levantando, ainda que a opressão esteja ferrenha, permaneça. Até aqui o Senhor tem te ajudado e Ele vai continuar te livrando e Ele vai continuar te abençoando. Fique no lugar da promessa, não busque abrigo no território do inimigo, que Deus, Ele vai te honrar e Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Segunda coisa que acontece quando nós deixamos a voz da nossa experiência falar mais alto do que a nossa dependência em Deus. Nós paramos de lutar as nossas lutas e começamos a lutar as lutas dos outros. Davi recebeu o abrigo daquele povo e, em gratidão ao abrigo que ele recebeu, ele decidiu guerrear em favor daquele povo. O grande barato da guerra naquele tempo eram os despojos, que era o quê? Eram as roupas, eram as joias, eram os bens que eles adquiriam na guerra, era o território que crescia mais, eram as honras que eles recebiam, sendo que Davi estava lutando uma luta que não era dele. Então tudo aquilo que ele conquistava nas guerras ficava para o povo filisteu. Ele estava fortalecendo o inimigo. Às vezes nós fugimos das nossas lutas, nós achamos que não somos capazes de vencer aquela batalha que Deus nos deu, mas nós somos capazes sim. Deus na sua palavra diz o seguinte: não veio sobre vós a tentação, senão humana, mas fiel é o Senhor, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape. O Senhor, Ele dá o escape. Davi, ele não confiou em Deus, ele foi parar no território do inimigo, ele começou a guerrear as guerras do inimigo. Mas eu quero dizer para você, nessa noite, não fuja das tuas batalhas. Se o Senhor deu ela para você guerrear, segure com as suas mãos e vá em frente, porque existe um general de guerra, existe um general de batalha na minha frente e na sua frente. E quando ele está na batalha, ele não entra para perder. Não guerreie a batalha do inimigo, guerreie a sua batalha e Deus vai te honrar e vai te dar vitória. Terceira coisa que acontece quando nós deixamos a voz da nossa experiência falar mais alto do que a nossa dependência em Deus. Nós começamos a lutar contra os nossos próprios irmãos. O povo filisteu estava em guerra contra Israel. E Davi se prontifica a lutar ao lado dos filisteus contra o seu próprio povo. Só que a caminho do campo de batalha, os próprios filisteus olham para Davi e veem que não é prudente aquele homem estar naquela guerra, achando que no meio da guerra ele poderia se levantar e se voltar contra os filisteus. E convencem o rei Aquis a fazer com que Davi volte para casa. Um dos maiores indicadores que nós estamos fora da vontade de Deus é quando nós entramos em guerra com os nossos irmãos. Deus, Ele não nos chamou para nós guerrearmos com os irmãos. A nossa guerra não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Davi perdeu a visão de Deus e ele intentou lutar contra os próprios irmãos, e Deus usa o inimigo para poder tirar ele de jogada. Não batalhe contra o teu irmão. O teu irmão não é o teu inimigo. O teu irmão pode estar sendo influenciado pelo inimigo. Lute contra o verdadeiro inimigo. E a nossa luta contra o inimigo não é com espada, não é com lança e não é com escudo. A nossa luta contra o nosso inimigo é de joelhos. Ore por ele e Deus vai te dar vitória. Quarta coisa que acontece quando nós deixamos a voz da nossa experiência falar mais alto do que a nossa dependência em Deus. A nossa família é atingida. Davi, quando volta daquele campo de batalha, ele chega na cidade em que ele morava, uma cidade chamada Ziclag. Ele percebe que aquela cidade tinha sido saqueada, queimada a fogo e a sua família tinha sido sequestrada.
Nesse momento, os homens que estavam com Davi começam a querer apedrejá-lo, se voltam contra ele. Aqueles mesmos homens que foram resgatados por Davi, que foram cuidados por Davi naquela caverna de Adulão, agora querem matá-lo. Davi percebe que ele não tem mais um lugar para morar, que ele não tem mais uma família, e ele também não tem mais amigos. E nesse momento que ele percebe que ele não tem nada, ele lembra que ele tem tudo. E ele manda buscar o éfode, que simboliza a presença de Deus. Depois de mais de um ano sem falar o nome de Deus, na história de Davi, Davi manda buscar a presença de Deus para ele consultar. No momento em que Davi clama ao Senhor, o Senhor responde. Davi pergunta se é para ele perseguir o inimigo e Deus fala, vai que eu serei contigo. Eu quero dizer uma coisa para você. Você pode estar no olho do furacão. Você pode estar vivendo o pior momento da sua vida. Um inferno pode ter estabelecido na sua vida, mas eu quero dizer uma coisa para você. Clame a Deus. Busque a presença de Deus no meio da tua tribulação, porque ele disse para o profeta Jeremias, clama a mim e eu te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Não importa se você já esteja no território do inimigo, não importa se você já esteja lutando guerras que não são suas, não importa se você esteja até entrando em guerra com seus irmãos, Deus me colocou aqui nesse dia de hoje para dizer para você, clama que eu te responderei. Clama que eu vou mudar o quadro dessa situação. Ei, não confie na tua experiência. Dependa de Deus. Nós somos fortes em Deus quando nós estamos fracos, quando nós dependemos dEle, quando nós reconhecemos que sem Ele nada nós podemos fazer. Davi clamou. E quando Davi clamou, Deus começou a traçar a estratégia. Deus começou a preparar o caminho do resgate da família de Davi. Eu quero dizer para você, a tua família não está perdida. A tua família não está perdida, porque a tua família é do Senhor. A família de Davi foi levada, mas ela não foi tocada. Talvez alguém esteja distante, talvez alguém não esteja falando com você, mas eu quero dizer para você, Deus vai colocar tudo nos seus devidos lugares. E o milagre vai acontecer através do clamor. Clama a mim, e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Se prepara, que Deus tem vitória para dar para você, e Deus tem vitória para dar para a sua família. Tão somente creia e dependa do Senhor, porque Ele concederá o que deseja o teu coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.